Como o caos afeta a forma que filmes são feitos? O cinema, desde o seu nascimento, tem uma relação muito próxima com a realidade. Desde a criação de gêneros até movimentos cinematográficos, o que acontecia no mundo sempre afetou diretamente os filmes que assistíamos. Quantos filmes que, de certa forma, conversavam com o atentado de 11 de setembro você já viu? Quantos deles já não foram feitos, não só sobre o atentado em si, mas também sobre outros olhares, sobre a guerra que gerou, sobre diversos outros assuntos que permeiam esse universo. E é claro que isso acontece porque o 11 de setembro permaneceu muito presente em nossas vidas até muitos e muitos anos depois do atentado. Ou então, se a gente for lembrar do tsunami, a quantidade de filmes sobre desastres naturais que foram feitos depois daquele acontecimento são impressionantes. E existem alguns motivos para isso acontecer. O primeiro de todos é que o cinema está conectado, como toda arte, ao realizador e ao espectador. As experiências que vivemos geram a criação conjunta de arte e vida real. O segundo, menos poético do que o primeiro, é a questão de mercado, de indústria, fazer dinheiro. Nós somos atraídos diretamente por diferentes razões a assuntos que nos marcaram. A gente sempre está buscando novos pontos de vistas, outras versões, e é claro, é uma forma segura de reviver aquelas experiências ou até mesmo de estar na pele daqueles que de fato estavam lá. Resumindo, o mercado sabe que precisa explorar aquele assunto em filmes diversos até que o público não tenha mais interesse, e isso aconteceu bastante no nascimento dos gêneros, se nós formos lembrar dos Velho Oestes. O que estava acontecendo ali é extremamente específico, retratava-se de certa forma uma coisa que realmente tinha acontecido. O nascimento dos Estados Unidos tem como grande base a luta por terra contra os povos indígenas. A diferença é que dentro daqueles filmes que foram construídos, os índios sempre foram retratados como grandes vilões. Assim criou-se uma nova ideia de como nasceu uma nação, quando na verdade, através de um conhecimento histórico, nós sabemos que o que aconteceu ali foi bem diferente do que vários filmes de Velho Oeste retrataram. Quando um acontecimento de escala global, como o coronavírus, acontece, é difícil não se perguntar sobre a forma que ele vai afetar todos nós, nossos trabalhos, nossas vidas e também, é claro, as nossas paixões. Já está acontecendo um movimento que nós talvez nunca tivéssemos visto antes. As indústrias estão tendo que parar. E eu recebi uma sugestão do meu amigo Edson Castro, do MHM, de comentar as transformações que acontecimentos como esses trouxeram para o cinema. E eu acho essa uma discussão muito interessante. Existem diversos acontecimentos que de fato transformaram as muitas formas que o cinema é feito. Um dos acontecimentos mais memoráveis e poderosos foi a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, o cinema foi usado como ferramenta de propaganda e de conscientização política conforme os interesses de cada país. Na Alemanha, rapidamente eles perceberam o poder que um meio de comunicação como esses teria na doutrinação das suas ideias. Os Estados Unidos também não ficaram para trás e trouxeram artistas como Walt Disney para o seu plantel, criando animações que demonstravam a monstruosidade dos nazistas. Depois da guerra, um movimento cinematográfico que inspirou muitos outros surgiu, o neorrealismo italiano. Como eu disse no começo, os filmes são afetados por acontecimentos poderosos justamente porque nós, como seres humanos, precisamos expressar através da arte experiências e nos conectar com o público, ou vice-versa. O neorrealismo italiano começou com filmes como Roma, Cidade Aberta, um filme filmado em 1945, ainda com a ocupação do exército dentro da cidade. Muitas dessas filmagens foram feitas de forma ilegal. E a pergunta que fica é, por que depois de sobreviver a uma Segunda Guerra Mundial, alguém teria o desejo de correr tal risco? Mas esse risco foi tomado justamente por uma necessidade de mostrar uma realidade. Aquilo que elas sentiam eram histórias tristes, com muita paixão, mas pouca esperança. E não existem finais felizes no neorrealismo. E é exatamente por isso que esse foi um movimento cinematográfico que não durou muito tempo. Muitos dos cidadãos italianos não gostaram desse movimento porque acreditavam que o mundo teria muito mais dificuldade de voltar a se relacionar com a Itália assistindo filmes tão tristes, vendo uma realidade tão, digamos assim, verdadeira. O que essas pessoas queriam era que o cinema italiano começasse a retratar a Itália como ela não estava
acreditava no momento, uma Itália feliz, receptiva e é claro que não acreditava mais no fascismo. Agora você pensa, o mundo já passou por diversas pandemias, desastres naturais e, é claro, guerras. E diversos filmes já abordaram esses temas. Alguns diretamente, com histórias sobre catástrofes globais, e outros de forma mais indireta, mas que também queriam falar sobre esse assunto, só que escolheram ser mais sutis, com símbolos e, é claro, metáforas. O interessante é que esses filmes continuam como avisos, mesmo que falando sobre algo que já aconteceu. Um dos pontos que esses filmes costumam repetir é a irresponsabilidade do ser humano antes das coisas darem errado, e o arrependimento quase que imediato logo em sequência. Historicamente, ao redor do mundo, os nossos grandes problemas aconteceram por motivos pequenos. Os interesses políticos, de mercado e pessoais, muitas vezes, precisam ficar de lado, e a história já nos mostrou isso diversas vezes. Vamos falar sobre alguns filmes que lembram bastante o que a gente está vivendo hoje, mas que trataram o assunto de formas diferentes. Em 12 Macacos, por exemplo, um excelente filme do Terry Gilliam, através de uma ficção, com a criação de um universo único e de uma trama bem interessante, nós somos levados para viagens no tempo com Bruce Willis para tentar descobrir o que aconteceu com aquele mundo onde a humanidade acabou praticamente em extinção. O Brad Pitt, que inclusive está excelente nesse filme, representa uma ideia muito interessante dentro desse filme. Aliás, esse filme usa de mitos, metáforas e, é claro, a ficção para falar sobre assuntos que são muito pertinentes até hoje, como, por exemplo, a natureza humana e até onde ela pode nos levar, mas também como ela pode acabar com a gente. Ou então, podemos ir a um filme que busca recriar com fidelidade o caos de uma pandemia. Esse filme é o Contágio. Não é nem de perto um dos filmes mais brilhantes que você vai assistir, e por mais que ele não tenha conseguido chamar muita atenção quando foi lançado, hoje ele pode ser revisitado como uma busca para entender a escala que uma situação como essas pode tomar. É uma experiência interessante, mas talvez não muito recomendada em um momento como esse. E o meu exemplo favorito da conexão do mundo real com a ficção é o filme Filhos da Esperança. O diretor Alfonso Cuarón é constantemente abordado com questionamentos sobre esse filme, justamente porque o que vemos no filme lembra muito do que vemos nos jornais nos dias de hoje. E isso não é um acidente. Para criar esse projeto, o Alfonso Cuarón estava em uma busca artística particular. Ele fez uma longa pesquisa sobre os grandes problemas universais no mundo de hoje, problemas que poderiam nos levar justamente para situações que vemos no filme. Ele não fala sobre apenas um problema, ou aborda talvez uma questão. O que ele fez foi entender tudo o que acontecia ao redor do mundo, não só politicamente, mas socialmente num geral, em todas as áreas. E ele conseguiu criar uma ficção que, de forma bem inteligente e mitológica, conversa até hoje com a nossa realidade e muito provavelmente vai conversar cada vez mais. Quando vemos essas histórias, nós percebemos o quanto de empatia precisamos ter um com o outro. É uma forma de perceber que através da arte nós conseguimos entender o mundo à nossa volta. Justamente porque a principal fonte de inspiração dos artistas é o mundo real. Nós vivemos em comunidade, por mais que outros grandes problemas por vezes nos façam esquecer isso. Eu espero que esse vídeo traga um pouco de reflexão para todos nós. Se cuidem, assistam muitos filmes e principalmente cuidem das pessoas. Nós precisamos um dos outros mais do que nos lembramos no dia a dia. Até o próximo vídeo, pessoal.